Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2013, é uma quinta-feira. O verbete de número 2855, ele tem 5 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema é Sinoteca, na especialidade Culturologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Ana Maria Rocha. A conhecida aqui na Conscienciologia, na CCCI, como como Ana da China. Não é Ana Rocha, não. Você é a mais conhecida aqui, Ana da China. Você fala assim, Ana, quem é Ana? Ana da China. Aí todo mundo sabe que é a Ana, entendeu? Então, Ana Maria da Silva Rocha é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Supervisão Escolar, graduada em Acupuntura, brasileira natural de Rebouças, Paraná, é voluntária da Conscienciologia desde 1995 e tenepsista desde 1998. A Sinoteca é a coletânea de artefatos do saber, dicionários, livros, revistas, folhetos, cosmogramas, filmes e objetos referente ao estudo da história, cultura, idioma, ambiente, usos e tradições da China. Na pensenologia, o holopensene pessoal da sinologia, a assinatura pensênica sinológica, a forma holopensênica chinesa, a neoassinatura da China enquanto ponto de fixação pensênica. Na fatologia, nós destacamos o país com a maior população da Terra, a nação chinesa com 50 etnias, a historiologia milenar, a adoção da Sinoteca na holoteca do campus CAEG pelos pesquisadores interessados, a organização do acervo, a importância de conciliar o inventário físico e o digital, a prova de imagística com objetos da China, levando os pesquisadores da CCCI ao aprofundamento no holopensene chinês, o Xixi, Memórias Históricas, de Su Ma Tian, de 163 a 85 antes da Era Cristã, em 130 volumes. A Biblioteca Nacional da China, sendo a segunda maior biblioteca do mundo, com 16 milhões de livros. O fechadismo mental somático da política comunista, a rica culinária chinesa. O uróboro introspectivo chinês, o precursor da cosmoética Confúcio, o italiano Marco Polo como referência de abertismo histórico na cultura chinesa, o ensino do idioma mandarim promovendo o desvelo do país para o mundo, a filmografia abrindo o conhecimento da cultura chinesa. A gente quer destacar aqui que a fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e está bastante rico. Eu só li algumas coisas, mas é importante a gente ler mais para poder entender melhor da China, né? Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional, a observação de consciex com para-rostos chineses através da clarividência facial no acoplamentário após pesquisa no acervo da Sinoteca, o ponto de acupuntura auricular desenvolvendo o frontochakra, as autorretrocognições intermissivas, a projeção consciencial na China pelo rapó com os artefatos do saber chineses. Na argumentologia, a gente destaca aí o parágrafo acervologia, que no âmbito da holotecologia, a verbetógrafa coloca 16 pontuações da Sinoteca existente no acervo da holoteca do campus CAEC, com a data base, obviamente, de 2013. Né? Então, vale a pena a gente ver tudo que tem aqui na holoteca a respeito da China. Na remissiologia, a gente destaca culturologia, exumação historiográfica, holotecologia, taxologia holotecária e vínculo proexológico. Frase enfática: os artefatos do saber da Sinoteca enriquecem
enriquecem as autopesquisas junto ao Labicon do intermissivista lúcido, promovendo a expansão mental somática e a ampliação da cosmovisão proexista. Questionologia. Você utiliza a sinoteca enquanto instrumento para expansão da autocognição? Qual o resultado dos estudos sobre o tema? Na bibliografia específica, a autora coloca um filme, que na minha opinião é imperdível, e na bibliografia específica, ela coloca 8 fontes de referência. Agora vamos passar aqui a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Artefato, acervo, China, coleção, coletânea, comunismo, tradicionalismo, ideograma, império, milenaridade. Pesquisologia, holotecologia, historiologia, culturologia, turismologia, mental somatologia, intrafisicologia, antropologia, sociologia e sinologia. Ana, antes da gente passar aqui para as nossas perguntas de teletertulianos, que tem várias aqui, a gente queria que você contextualizasse. A gente sabe, eu brinquei com você, falei sério, que ela é conhecida como Ana da China, a gente já tem uma ideia de por que você fez esse verbete com esse tema, mas a gente queria saber de você. O que te levou a fazer esse tema, né? Trabalhar com a China, com as coisas da China? Bom, no início do CIAEC, naquele salão onde que hoje é as dinâmicas parapsíquicas, houve um evento assim sobre pesquisas. E no final do evento, o João Bonassi, ele falou assim, lá na China está abrindo, vamos dizer assim, a conscienciologia está indo para a China, quem que está interessado lá, tem muitas consciências para fazer atares. Quando ele falou aquilo, é como se startasse na minha intraconsciencialidade alguma coisa, algo startou. Certo? Então, vamos dizer assim, eu devo muito ao João, vamos dizer assim, meu agente retrocognitor. O João Bonassi, né? O João da Cátia Aracá, que é a dupla da Cátia. E o que aconteceu? Eu estava com um colega também, que ele era de Curitiba, e ele também, a gente saiu, mas como que a gente vai pesquisar a China? Como que vai ser? Porque a gente não fazia assim a menor ideia. Aí o que aconteceu? A gente pensou assim, primeiro, como é que fala o idioma da China? A gente começou, vamos dizer assim, as primeiras indagações. E o que aconteceu? Aí eu fui para minha casa, aí assistindo uma entrevista na televisão, eu assisti a entrevista de um professor acupunturista. E ele, lógico, ali tinha relação com a China, com a acupuntura, ele fazendo a entrevista. O que eu fiz? Quando eu fui para Curitiba, eu fui procurar esse professor. E em seguida eu comecei a fazer o curso de acupuntura. E em Curitiba, vamos dizer assim, onde eu fiz mais pesquisas. Aí eu ia nas livrarias, nos sebos, né? E eu chegava e perguntava o que tinha sobre a China. Naquela época, não era, vamos dizer assim, muito fácil você achar, porque a China não tinha todo esse abertismo, esse conhecimento que o Brasil tem. Tá? Mas, mesmo assim, vamos dizer assim, eu virei rato de sebo, eu agradeço muito essa minha pesquisa da China, nas livrarias também. E com isso, o que aconteceu? Eu fui começando a ter o material em mão, né? Fui coletando, aqui comprava livro, tudo. Naquele tempo não tinha o Google, todas essas informações sobre a China. E o material chegava até a minha mão. E eu, cada vez mais, eu ficava uma coisa e ia puxando a outra. Por exemplo, comunismo. Eu não sabia muito como que era o comunismo. Eu sabia que ele era um país comunista. Como que era a geografia da China? Quais eram os países que estavam em volta da China? Aí eu fui procurar mapas, né, tanto que vocês podem ver depois no acervo, conta 3 mapas, o que ela fazia divisa, entende? Eu fui investigando cada item que para mim era desconhecido, né, porque você, por exemplo, a acupuntura eu tive que estudar mesmo, porque você não vai procurar no dicionário e ter esses itens da China. Sobre o comércio também eu fui pesquisar, eu fui investigar. E assim foi indo. E para mim ficou, vamos dizer assim, uma coisa que meio que natural. As coisas aí acabavam chegando na minha mão. Certo? Bem, a primeira pergunta aqui é na fotologia, página 32, segunda linha. Favor esclarecer sobre a adoção da sinoteca na holoteca do campus CIAEC pelos pesquisadores interessados. Eu queria colocar o seguinte, que na holoteca tem esse programa que está sendo incentivado e que, vamos dizer assim, eu fui uma das precursoras, pelo que dei, vamos dizer assim, continuidade e manutenção.
Muitos adotadores, eles começam, adotam a teca, mas eles assim não têm, vamos dizer assim, muita firmeza, não dão muita continuidade. E eu, vamos dizer assim, dei continuidade, né? E tanto que esse é, vamos dizer assim, um resultado desse verbete da minha pesquisa, da minha, vamos dizer assim, contribuição com a holoteca. E existe esse programa aqui, Adote uma Teca, certo? Em que é um termo de comprometimento, daí que vem o nome do adotador, a data, os telefones, a teca, subtecas. O que é as atividades que um adotador faz? Eu estou falando isso porque eu acho interessante, porque ele está aberto para todas as pessoas que estiverem interessadas. Eu ia perguntar isso. Quem pode se candidatar? Qualquer um, pessoa? entendeu? Por exemplo, se quiser continuar comigo ou ser companheiro comigo na Sinoteca, está aberto. Tem 300 tecas, certo? Então, tem 300, vamos dizer assim, tem mais ou menos uns 8, uns 12 adotadores assim, que estão levando adiante esse trabalho. Tem o Pedro Marcelino, né, da Gebiteca, que também resultou em verbete, isso é interessante colocar. E isso, vamos dizer assim, é muito importante, porque isso vai ajudar no megacentro cultural, nessa fase de transição da holoteca. Então, o que é as atividades que foi onde eu coloquei aqui? Vocês podem adotar. A adoção da Sinoteca, né, os interessados, que começa com a organização do acervo, conciliar o inventário físico com o digital. Por quê? Porque nós temos um programa que todos os livros estão digitados ali. Então, você vai conferir, porque às vezes é feito, vamos dizer assim, doação mais recente e você não está atualizado. Então, você vai fazer conciliar o inventário físico com o digital. Fazer o fichamento exaustivo, que foi o que eu fiz aqui, né? Como vocês podem ver aqui. Só um pouquinho, deixa eu mostrar. Esse fichamento exaustivo é o mesmo que se usa lá no holociclo, é o que se adota aqui na Conscienciologia, né? Exato. E a pessoa pode ter uma noção desse fichamento no manual da verbetografia. Também lá no manual, mas a gente tem assim, todo verbete que tem referência bibliográfica tem um exemplar, né? Porque todas as nossas referências dos verbetes são feitas a partir dessa técnica desse fichamento. Sim. Mas no manual tem lá todo um anexo com toda a técnica, né? Isso é interessante também colocar, porque quem tem, vamos dizer assim, uma teca dentro, né, na sua casa, como eu coloquei na exemplologia, ela pode desenvolver a casa também, já fazer mais um exercício mental somático, né? Fazer a leitura do acervo para elaborar síntese de cada item, no caso aqui, disponibilizar o material computadorizado para a consulta dos usuários, levantar a bibliografia existente sobre as especialidades, elaborar a pontuação, que também é um item do verbete, proceder ao arquivamento do acervo, né? Então, você está sempre colocando o material ali na teca, alimentar o sistema com as informações, certo? Manter a teca limpa, higienizada e organizada, e assumir um papel de cuidador da teca, tá? É nesse sentido. E ter a responsabilidade, lógico, de ler, estudar, pesquisar, escrever e publicar sobre o tema, que está na síntese aqui do verbete. Na parafatologia, página 33, terceira linha, pode explicar mais a respeito do ponto de acupuntura auricular desenvolvendo o frontochakra? Só explicando o seguinte, a auricultura é a acupuntura que é feita na orelha, não é aquela sistêmica que é trabalhada no corpo todo, né, da linha dos meridianos no corpo. E tem esse ponto que é aqui, bem no frontochakra. Então, quando você vai trabalhar esse ponto aqui, o que vai ajudar? Ele vai ajudar a desenvolver, porque a acupuntura é um trabalho energético, né? Então, vamos dizer assim, é como se fosse mexer no teu frontochakra, você trabalhar com as energias no teu frontochakra. E com isso facilita, né, o desenvolvimento da clarividência. Tem uma revista que está lá no acervo, certo? Em que ela explica toda a pesquisa que teve um pesquisador que fez, né? Quer dizer, foi uma pesquisa científica que foi feita para ele chegar a essas conclusões, né? Eu não entendi. Aqui não é um ponto de acupuntura auricular, né? Aqui não. é o genérico, mas ele né? trabalha aqui é da orelha, mas ele trabalha ele atua esse ponto. Aqui, mas ele tem um pontinho aqui. É aqui. Só explicando que a auricultura é esse da orelha. Que bota a agulhinha na orelha. Isso, mas acontece que atua aqui. Isso. É porque eu já ele fiz dá a acupuntura aqui. Ele mexe. Eu já fiz a acupuntura onde a pessoa colocou exatamente aqui. Então não foi lá, mas ele dá resultado aqui. Porque a orelha, não é a orelha aqui representa todo o corpo humano, certo? É o resultado daí.
Qual é a sua opinião? É melhor a auricular do que, por exemplo, se vai desenvolver o frontochakra? Tem um ponto aqui que você pode usar direto aqui, e tem o da orelha. Qual que é melhor? Eu vejo que esse é da orelha. Pelo Porque menos fica assim, permanente, é lógico, eu fiz a pesquisa, né, mas vamos dizer assim, na revista, os dados, comprovação, que é esse da auricultura que deu, vamos dizer assim, um resultado, o melhor resultado, né? Na orelha fica ali, não é? Fica Isso, aí vamos dizer assim, são os pontos que representam, né, cada parte do corpo, né, do soma. Então, em Principiologia, página 33, gentileza explanar o princípio organizador dos saberes. esse princípio é o seguinte, por causa que, quando você vai adotar uma técnica, você tem vários conhecimentos. Então, por exemplo, né, do Mao. A China, sem Mao Tse Tung, fica difícil estudar. Então, vou estudar sobre a China. Eu vou estudar sobre a história da China, né? Então, que também vamos dizer assim, um conhecimento que é interessante para você estudar, para você ter. Só que o que você vai fazer? Você tem que organizar esses conhecimentos que você tem. Há pouco na minha fala, estava falando, eu tive que estudar sobre o comércio, né? O que era, como que era o comércio com a China, que ela é conhecida no mundo inteiro através dos seus produtos, das suas mercadorias. Então, o que eu fui fazer? Eu fui pegar um conhecimento, outro conhecimento, e depois eu tive que organizar esse conhecimento, sistematizar, para fazer vamos assim, aqui o verbete, nesse sentido. Na Pensinologia, página 32, poderia nos falar mais sobre a neoassinatura da China enquanto ponto de fixação pensênica? Só um pouquinho aqui. Tá. Pensinologia, página 32. Tá. Volta um pouquinho lá, Rosa, só um pouquinho. A neoassinatura da China enquanto ponto de fixação pensênica. Porque é o seguinte, quando você vai estudar sobre a China, você vai ter uma fixação pensênica. Porque, vamos assim, você vai estudar sobre o Mao Tse Tung, sobre a história, sobre a filosofia chinesa, mas você vai fixar na China. Então, ela que é o fixador da China. E o que é o novo? Porque são novos pensamentos, novas... Você já viveu na China, né? Esse, vamos dizer assim, é o princípio. Se você se interessa pela China, nada é por acaso, tudo tem sua razão de ser. Se você tem interesse pela China. Só que o que acontece? Agora são os novos neopensênicos, as novas neosinapses que você vai ter sobre aquele ponto fixado sobre a China. E, por outro lado, a China também, com essa renovação dela toda, está fazendo novas fixações pensênicas, né? Isso aí, também. Porque antigamente a gente olhava a China, só via Mao Tse Tung, só via aquela ditadura terrível. Não é que não tenha a ditadura ainda, mas agora você já vê, por exemplo, uma mudança na sua até própria expectativa, porque já tem uma abertura, já tem mulheres lá que são grandes empresárias, já tem, né, eles já estão assim, avançando no comércio exterior, enfim. Mas na época que eu estive lá, eles estavam todos assim, no comércio, no aeroporto, todos estudando inglês, uma coisa que eles não estudavam até então. Porque estava abrindo, né, o turismo lá um pouco mais para a China, então eles estavam precisando de se atualizar. Eu tenho a impressão que lá o mesmo Aldo Pensene deles lá está fixando numa nova possibilidade, uma nova versão. Isso que você está falando é interessante colocar, porque no 700 Experimento é colocado, tem um capítulo em que fala que o Serenão Oquilin, ele que foi, vamos dizer assim, que trabalhou e atuou sobre a reurbanização da China. Então, esse abertismo, que ele ia trabalhar no processo do abertismo. Então, toda essa vamos dizer assim, essa mais facilidade maior que nós temos tendo de informação, e sem falar que ela tem, com 192 países, que antes ela não tinha essa quantidade de países que ela tinha contato, ela tem intercâmbio, né? E o confucionismo é um dos itens principais, que eu acho assim mais positivo, que ela faz esse intercâmbio com esses países, é resultado do trabalho dele. E mais os 16 que o professor Valdo coloca que foram substituir. Então, quando a gente falar sobre essa renovação, essa reurbanização da China, é interessante a gente fazer essa associação de ideia, porque são conscientes que estão fazendo esse trabalho. O pessoal que não está habituado ainda, quem são esses 16 que foram para a China, né? Sim. É melhor explicar um pouquinho? Isso aí eu estou fazendo uma cópia, uma cola do professor Valdo. Quem coloca claro, esses 16, ele coloca assim, que
foram, vamos dizer assim, no lugar do Quilin, né, que o Quilin já dessomou, ele é consciex, e elas, vamos dizer assim, estão com sim na China, atuando e dando continuidade desse trabalho que ele, quando estava intrafísico, estava fazendo, né? Esses 16 têm o bonde extrafísico verbete, então que ele coloca nesse sentido também, ele explica, vamos dizer assim, mais, que é o professor Valdo que é mais, vamos dizer assim, tem mais informações sobre esse assunto, né? São 16 consciências mais evoluídas que nasceram na China para procurar exatamente organizar o Holopensene de lá para poder favorecer a reurbanização da China, né? A abertura. Tem evoluciólogos no meio. Tem uns 2 ou 3, inclusive mulher evolucióloga, mas não são todos evoluciólogos. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Eu estou igual a Ana, estou passando para frente o que eu já ouvi do professor Valdo. Né? Então, vamos dizer, esses 16 têm muito gabarito assistencial, né? Porque se eles foram no lugar no Serenão, né? Então... Agora, de qualquer modo, para não ficar só na palavra do professor Valdo, né? Que parece que é uma... Mas você veja bem assim... Mas assim, se você fizer uma comparação da China há pouco tempo, há uns 10, 15 anos atrás, e a China hoje, a gente tem dados que comprovam que a coisa está acelerando e acelerando para melhor, não dá? Você veja bem, na minha fala, vocês viram que no início eu tinha dificuldade, né, de encontrar material. Isso há 15 anos atrás. Nossa. Não é tanto tempo assim. Então, eu tinha realmente dificuldade de encontrar material. Eu ia nas livrarias, Curitiba é uma das melhores assim, capitais do Brasil em termos, né, de livraria, de sebos e tudo. Então, você veja bem, então, essa mudança que hoje você coloca no Google, programa de televisão, entendeu? Mesmo do Brasil, a Globo, quantos, vamos dizer assim, jornalistas não foram fazer entrevista lá, escreveram um livro sobre isso. Então, não é só porque o professor Valdo falou, basta você observar, ficar um pouquinho atenta, que você vai ver realmente a abertura da China, não só para nós, mas no mundo todo, certo? Essas aberturas, essas evoluções intrafísicas, elas demonstram uma repercussão, né, do mundo extrafísico. Eu acho que é importante a gente perceber que a reurbanização extrafísica, a gente pode ter uma ideia de como é que ela está sendo produtiva pela nossa verificação aqui, né? Vamos dizer, através da minha pesquisa, eu, né, poder fazer essa comprovação. Então, vamos lá. Tem várias aqui, mas eu vou acabar essa folha aqui. Aí você faz, depois eu volto aqui. Só essa folha aqui, tá? Na Fatologia, página 32, linhas 7 e 8. Como se desenvolveu a arte da caligrafia na China com seus intrincados ideogramas? E como surgiu o Aixin, livro das mutações, sendo oráculo chinês? Bom, a arte da caligrafia, ela é milenar. Ela, vamos dizer assim, o que você for procurar na internet, nos livros e tudo, assim, o que tem assim? É aquele casco de tartaruga onde tem aqueles ideogramas. Então, isso é milenar. Né? Isso, vamos dizer assim, da dinastia Tang, onde foi. E aquele também era usado uma espécie de adivinhação. Então, você veja assim, que a arte divinatória já é bem antiga na China. E com relação ao I Ching, tem essa revista aqui, olha. Tá? Essa revista eu achei interessante trazer, porque ela, vamos dizer assim, é uma maneira mais simplificada e ela é mais direta para explicar toda a filosofia do I Ching, que não deixa de ser... ele tem o princípio das sincronicidades, né? E ele trabalha, a base dele é o taoísmo, o Tao, o Yin e o Yang, né? Se a gente só lembrando que quem trouxe foi o Lao Tse, que é a base de todo o conhecimento da filosofia chinesa, e ela vai trabalhar com o I Ching, ela trabalha com o caminho do I Ching, ela trabalha com os hexagramas, tá? Tá aqui. E ela tem, vamos dizer assim, os hexagramas de cima e de baixo, que seria o Yin e o Yang, né? Só para entender um pouquinho melhor, né? Só que eu quero fazer uma colocação seguinte. O I Ching, ele não deixa de ser uma parte, vamos dizer assim, mais de adivinhação. E nós hoje, vamos dizer assim, se a gente tem esse rapport com a China,
que a gente também, vamos dizer assim, não fez parte dessa turma aí. E a gente não está incluído. Né? Se a gente tem interesse, já passou por alguma coisa nesse sentido, a gente, vamos dizer assim, tem que pensar e fazer uma introspecção, ver se você não tem relação. Mas eu acho interessante colocar também que hoje, com a conscienciologia, é você, nas suas decisões, que ali ele coloca nas decisões, né, que você vai consultar o oráculo na hora das decisões da tua vida. Você substitui o Xing pelo teu discernimento, pelo teu mental soma, pelo teu trabalho com as energias. Isso que eu acho tão interessante colocar. Então, vamos assim, nós fazemos uma reciclagem, uma repaginada nesse processo nosso com o I Ching. Só uma coisinha, né, para quem se identificou, tá? Repensar e analisar, né? Na segunda linha da fatologia, página 33, como surgiu o Solilóquio, um chinês, se há bilhões de chineses com quem se pode conversar? E o que é o uróboro introspectivo chinês? Bom, uma está ligada com a outra. O solilóquio, o que é? Né, fazendo a tradução, é uma pessoa que ela fala consigo mesma. Então, é você ouvir os teus próprios pensamentos. E o uróboro introspectivo é um verbete da enciclopédia. Mas eu trouxe aqui, trazendo para o caso da China, porque é uma autopensanização em circuito fechado. É um recolhimento íntimo. Então, não deixa de ter relação com o solilóquio. Mas o que é? É você ficar pensando sobre a China, que era uma técnica que eu comecei a fazer comigo mesmo. Então, se eu ia estudar, por exemplo, sobre a história milenar, né? Então, o que eu fazia? E aquele capítulo da história que eu lia, vamos supor, da dinastia Ming, que foi uma dinastia que, para mim, mais me chamou a atenção, disse para mim, certo? Que tem relação com a enciclopédia, com a Yongle, a maior enciclopédia do mundo, tá? Então, o que você faz? Você vai pensar sobre aquele fato que mexeu com você. Mas você vai pensar com você mesmo. Então, eu fiquei pensando, tem relação? Não tem relação? O que isso me acrescentou? Em minha intelectualidade? Né? Aí eu comecei a analisar. Estou, vamos assim, abrindo o meu uróboro introspectivo chinês. Eu comecei a pensar assim, olha, a enciclopédia chamou a atenção. Quando o professor Valdo começou com os primeiros verbetes, né, eu comecei a pensar. Aí depois, porque essas informações da Yongle, dessa maior enciclopédia do mundo, eu fui colhendo aos poucos informação sobre ela. Então, eu lia num livro, tinha um dado sobre ela. Aí eu li outro livro, eu fui coletando outro dado. Aí eu fui pesquisando, certo? Até que eu comecei a chegar na internet e também fui tendo informações. Então, o que eu fazia? Eu não deixava de fazer um urólogo sobre a China, sobre a enciclopédia, vamos assim, mais específico. Certo? Então, eu ficava pensando comigo mesmo, certo? Só rodando, fazendo aquilo. Eu não consultava ninguém, não perguntava para ninguém, era só, vamos dizer assim, uma... Então, Ana, só para deixar claro aqui, quando você colocou o uróboro introspectivo chinês, somos nós fazendo o nosso uróboro introspectivo sobre a China. Isso. Não é que exista lá na China esse hábito, essa cultura de fazer isso. Não. Porque a pergunta dele é como é que tem tanta gente lá e eles conseguem ficar em solilóquio. Eu concordo com ele, né? Porque assim, você esbarra um no outro assim, né? Então, colocando para ele o seguinte, todas as informações que a hora que terminar aqui a tertúlia, ele que começa a fazer um uróboro sobre a China. Ele começa a pensar, mas é ele com ele mesmo, não sai para fora. Esse solilóquio é a mesma coisa. É a mesma solilóquio coisa. Chinês não é que exista um tipo específico de solilóquio chinês. É nós fazendo um solilóquio sobre o tema chinês. Pegando de cobaia novamente, só para clarear ele. No começo, que o João falou sobre a China, eu comecei a fazer comigo mesmo. Certo? Aí é que resultou toda essa pesquisa que resultou aqui. Eu acho que ficou claro agora. Na masculinologia, página 34, por que você elencou o navegador explorador Zheng He? Zheng He. Não é Zheng He, não? Não. Ixi, já falei. Como é que fala isso, Ana? Zheng He. Zheng He. Zheng He. Zheng He. Por onde ele navegou antes de Colombo. Por onde ele navegou antes de Colombo?
Bom, esse livro, ele também é um livro assim bem conhecido, é um livro que divulga muito a China, que é o nome do livro é 1421. Esse eu não trouxe. É o 1421, certo? Aonde ele fez toda uma pesquisa, certo? E ele vai colocando, e é bem interessante, porque ele vai colocando em cima de dados de pesquisa, ele viajou em vários lugares do mundo, ele colheu dados falando sobre o Zheng He, mostrando como ele chegou nas Américas, certo? Antes de Colombo. Então, é um livro, vamos dizer assim, que vale a pena ver, né? Ler. Por isso que eu coloquei ele. Nele você encontrou aquela questão das caravelas, dos navios enormes, muito maior do que... Só colocando assim, quando eu fui estudar mais e se aprofundar mais, porque você veja bem, era um conhecimento que os chineses tinham, né, na história milenar, que eles eram, né, muito mais avançados, vamos dizer assim, que os países da Europa, tanto que depois a própria Europa foi trazendo muito conhecimento deles lá. E foi por causa vamos dizer assim, dos confucionistas da época do imperador que eles começaram a fazer intriga. Por quê? Porque a expedição do Zheng He, ela tinha um dispêndio muito grande financeiro. Tá? Essa expedição é muito interessante, porque você veja bem, essa enciclopédia Yongle, né, que foi da dinastia Ming, depois que foi terminada a enciclopédia, eles também iam e faziam parte junto com esse navegador Zheng He. Então, eles também iriam levar esse conhecimento para os outros povos da enciclopédia. Mas daí, como existia uma rixa desde aquela época, né, vamos dizer assim, não é só das cortes, das intrigas que existiam na Europa, também lá naquela época, da época dos imperadores, também existia. Porque o Zheng He era um eunuco. Tá? E ele fazia parte vamos dizer assim, isso. E os confucionistas também, então eram os intelectuais. Então, havia uma intriga de poder entre eles. Então, os confucionistas, né, que faziam parte das intelectuais, que, vamos dizer assim, cortaram as verbas e, vamos dizer assim, acabaram, fizeram a cabeça do imperador, entendeu? E por isso que foi, vamos dizer assim, acabou. É bem interessante se você estudar e você vê que as intrigas acabaram com muito conhecimento, né? Bom, fala você agora um pouquinho, depois eu continuo aqui com as perguntas. A minha pergunta é na página, primeira página, em filosofia. Sim. O que você poderia falar para nós sobre o confucionismo? E depois, aproveitando o gancho, na página 33, na segunda linha, falar um pouquinho sobre o precursor da cosmoética Confúcio. Sim. Bom, o confucionismo, ele fez parte, que Confúcio viveu na época de 450, época de 500 a.C., certo? E ele que foi... Eu vou mesclar um pouco das duas informações. Foi ele que, vamos dizer assim, trouxe o início, o princípio da cosmoética, porque ele colocava a moral, ele colocava que, vamos dizer assim, na época, o imperador, ou o governante, o que acontecia? Se ele fosse uma pessoa ética, moral, as pessoas, iria também o governo dele ser vamos dizer assim, ético e moral. Então, foi ele que trouxe. Eu trouxe aqui, olha, eu achei interessante também, porque que Confúcio, ele, vamos dizer assim, ele terminou, vamos dizer assim, meio decepcionado, porque ele não conseguiu atingir os objetivos dele. Vamos dizer assim, o governante não aceitou as ideias dele, não conseguiu. Tá. Quem colocou e trouxe depois, e deu continuidade às ideias de Confúcio, foram os discípulos deles, através dos Anacletos. Os Anacletos ali que coloca bem todo esse processo da moral. Então, quem quer se aprofundar mais sobre a ética, né, e a cosmoética, que estuda mais sobre E o que acontece? Um dos discípulos dele, o neto dele, que é interessante a gente colocar, eu consegui aqui, olha, que também vocês acham na internet, que é a doutrina do meio, o Confúcio. Né? Então, esse é que a gente conhece, mas tem na internet. Só vocês colocarem
A Doutrina do Meio Confúcio. Eu achei Nós temos interessante. aqui também traduzido, não sei se ainda tem, se está esgotado. Não tem mais na Não tem Sinoteca. mais, não? Por isso que eu fui trazer e eu vou, né, deixar lá na Sinoteca. Ela não tem mais, não Né, sobrou. tinha que reeditar, Tinha, né? né, da tradução. A Sinoteca pode fazer um movimento aí para pedir para reeditar. O livro é muito bom. É. Então, por isso que, como eu não achei o livro, daí eu achei interessante de trazer e que eu trouxe também, né, também tá Você não acesso. tem o livro? Não. Eu deixei lá, e daí foi... Ah, não, você tinha e deixou na Isso, Sinoteca. e daí não tem, foi levado. Ô, Ana, Oi. agora para a fatologia, na última linha, a projeção consciencial na China pelo rapport com os artefatos do saber chineses. Você poderia falar e dar exemplo para nós? Bom, eu não fiz essa projeção, mas o professor Valdo, como eu estou embarcando nele, ele colocou, ele já falou dessa experiência, esse experimento que ele fez todo, né, na casa dele, vários artefatos do saber, ele fez, vamos dizer assim, a sinoteca particular dele, né, que, como eu já falei, está no Exemplologia, tá? E ele conseguiu fazer a projeção, por isso que eu achei interessante. Porque as pessoas, vamos dizer assim, que têm uma facilidade muito grande para a projeção, ela tem condição de fazer isso. Aí o que acontece? Quando ele quer, ele vê, ele está em determinado lugar e ele sabe reconhecer que ele está projetado na China. Por isso que eu achei interessante colocar. Apesar de eu mesma não ter tido essa experiência. Ana, Valeu, obrigado. aproveitando essa última pergunta, eu fiz uma especialização em acupuntura. E o que me levou a essa especialização? Uma aula de Tai Chi que eu fiz, o professor falou do taoísmo, falou do Qigong, e aquilo chamou minha atenção. E na época eu estava terminando a graduação em psicologia, então, e o psicólogo era autorizado a usar acupuntura. Sim. Então eu quero trabalhar com isso, eu trabalho com energias. Não conhecia Conscienciologia na época. Logo após, quando eu estava terminando a especialização, fiquei sabendo de um aprimoramento em acupuntura que ia ter na China. Falei, eu vou. E daí eu comecei a estudar muitas coisas da China. Como na época eu não conhecia a Conscienciologia, eu não sabia de projeções, mas eu tive sonhos que eu hoje considero que tenham sido projeções semi-conscientes, porque eu acho que misturava um pouquinho de onirismo. Mas num deles, uma pessoa me mostrou um papel com um nome, para eu procurar Pan Wei, e o nome escrito lá. Falei, vou para a China ver se eu acho algum Pan Wei lá, né? Não encontrei ninguém com esse nome. E procurei perguntar o que significava, não consegui. Algum tempo depois, de volta na minha cidade, com um casal de chineses que moravam lá, eles me falaram que Pan Wei é lugar de origem. Olha, então Olha você voltou só. às suas origens. Né? E na época que eu fui para a China, eu estava com uma crise pessoal muito forte. Eu não era eu mesma. Quando eu cheguei lá, foi um contentamento tão grande que eu falo que eu tive que ir para o outro lado do mundo para voltar a ser eu mesma. Então, foi uma experiência que foi muito produtiva para mim. E foi através dessa viagem que eu conheci a Conscienciologia depois. Porque tinha algumas pessoas nessa viagem que eram da Conscienciologia, que eu não sabia. Sim. Então, uma coincidência, né? Mas, aproveitando, sim, tiveram outras histórias, assim, é muito interessante. Então, pessoal, tenham suas experiências, vale muito a pena ir para a China. É muito legal. Eu concordo com você. Agora, aproveitar para fazer as perguntas. Na página 34, Sindromologia, poderia falar sobre a síndrome do herói? Olha, na China, já que você esteve lá, você vai concordar comigo, vai discordar, certo? Ela é muito forte do processo da história, os heróis. Né? Então, mesmo filme, na filmografia, você vai ver, tem vários filmes de heróis. Entendeu? Então, sempre, principalmente, sabe, nas artes marciais, então, ele se destaca, ele é o herói. Então, nesse sentido é que eu coloquei ali a síndrome do herói. Mais voltado ao processo mais histórico, né? Uhum. E na maniologia, poderia falar sobre a mania chinesa de cuspir no chão? Existe um motivo para isso? Olha, pelas minhas pesquisas, e quando a gente viaja e vai para lá, como você foi, é uma coisa assim que você tem que trabalhar com você mesmo, porque nós aqui não temos vamos dizer, essa mania. Para eles, porque para o chinês tudo tem um significado. Para eles, cuspir no chão é você tirar tudo que não presta para fora. Eu não sei se você tem mais alguma informação, se você
quiser complementar mais alguma coisa, mas por isso que eu achei interessante. Então, tem um significado para eles, né? É aquilo que não presta, então, coisa assim, que está sobrando para você. Então, você vai colocar para fora. Ah, tem muita informação. Você viu lá muita gente cuspindo no chão? Porque eu acho que eu passei só em lugar muito chique, porque eu não via tanto, não. Isso é mais do interior, Olha, Rosa. Eu não Eu acho que eu só lembro, passei assim. em lugar muito chique, porque essas coisas que as pessoas dizem, sabe? Olha, eu Essa acho que repressão, assim, enorme. Eu passei em cidades, assim, universitárias, meninas andando de calça jeans, conversando na rua, falando inglês, até os universitários lá já falavam inglês na época. Olha que a gente já tem aqui, uns 6, 7 anos que a gente já fala. Mas você foi mais nos lugares... Mas eu não fui nas cidades agrícolas. Mas também, se aqui no Brasil você for na cidade agrícola, como eu morava no interiorzão aqui, entendeu? Eu acho que as pessoas daqui que moram na cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, não sabem o que é interior do Brasil, não. Mas os Não, chineses... porque- Só para colocar o seguinte... Não os estou dizendo que a China é tudo perfeito, não, tá, gente? Tem. Mas eu quero colocar Tem algumas problemas. experiências depois também. Eu só queria colocar o seguinte, que não se esqueça que eles têm uma preocupação deles em mostrar que a China é muito bonita e perfeita, principalmente para os turistas. Então, porque a gente foi, o que que é? A gente foi na área do turismo. Então, fui tem em esse cidades processo que grandes. eles mascaram muitas coisas também, né? Então, a gente não conhecemos assim a China real mesmo, né? Mas eu fui numa cidade lá, que a gente ficou num hotel muito, muito bom também, mas a gente dava a volta, assim. Então, era engraçado que no local do hotel era chiquérésimo. Mas se você desse uma volta no quarteirão, era galinha amarrada no poste, era roupa secando no poste. Era assim, era um outro mundo, assim. Eu estive em 4 cidades. A cidade que a gente chegou foi Shanghai. E eu achei, das 4 cidades que eu fui, eu achei a mais feia. Porque entre vários prédios lindos e chiques, vários cortiços. Então, era muito destoante assim, a visão da riqueza e da pobreza, tudo junto, assim, é muito incompatível. E realmente eles têm essa preocupação em mostrar a beleza para os turistas e esconder a sujeira por debaixo do tapete, né? Coisas que eu vi. Essa questão do cuspe me chamou a atenção, porque eu vi, mas como eu sou do interior também, né, do Brasil, isso é comum. Minas, né, o pessoal masca os negócios, fica cuspindo, então isso aí não me chamou tanta atenção. O que chamou a atenção foram curiosidades, como, por exemplo, crianças não usarem fralda. Na verdade, as crianças têm shorts que tem um rasgo aqui no meio. Então, eles agacham aonde eles estão, em qualquer lugar, em público ou não, eles agacham e fazem aonde eles precisam. Só complementando, na Sinoteca nós temos os artefatos saberes, os objetos, nós temos um bonequinho em que mostra isso. Essa Achei bem roupinha. interessante você colocar isso. Você quer ver uma outra coisa? Quando eu estive lá, eu não tenho olfato, né? Eu sinto repercussão do cheiro, mas eu não tenho olfato. E aí eu entrava e saía daqueles banheiros, mas todo mundo reclamava. Você já explicou como que era o assim, banheiro? Que é uma coisa horrorosa. E aquele método, né, de agachar e tal. Mas sabe qual é o primeiro banheiro que eu vi daquele jeito? Na estação de trem de Veneza. Entendeu? Eu falei assim, gente, até eu acho que aquele tipo de banheiro é anatômico, né? Então, assim, as pessoas falavam horrores, porque isso não é banheiro. Isso. Eu falei, gente, eu conheci isso na Itália, em Veneza, que é super filmado, que é super badalado. Mas a gente descobriu até uma técnica de usar esse vaso sem o xixi respingar de volta, porque daí tem essas coisas, né? Outra coisa, eles não têm muita cultura de cuidar, por exemplo, dos dentes. Uma coisa que eles falavam pra gente era, nossa, como vocês são bonitos. Vocês têm os olhos grandes e os dentes brancos. E um dia eu estava com uma amiga minha no restaurante, no banheiro de restaurante, passando fio dental, escovando os dentes. E tinha 2 criancinhas gêmeas que ficaram olhando pra gente assim. A gente falou, tadinha, parece que nunca viu fio dental antes. Porque tem muito essa questão social, né? Lá, eles são muito carentes. Essa questão do solilóquio aqui não me surpreende, porque apesar de estarem no meio de muitas pessoas, o chinês é muito carente. É muito carente, no geral. Agora... Os dentes é o seguinte, lógico que me chamou a atenção, e nas minhas pesquisas,
é que o Mao Tse Tung, que para eles é o maior ídolo, é o Mao Tse Tung. Ele colocava que para ter dentes fortes e bom, né, fortes mesmo, você tinha que mascar ervas para ser igual a um leão, que o leão mascava ervas. Então, isso vem do Mao, entendeu? O Mao fez muito mal para a China. Isso eu achei bem interessante, né? Por que eles têm que... mesmo sem dente, eles sorriem muito para você. Né? Aquele sorriso assim que cativa você. Isso também é interessante. Aí eu achei bem interessante, porque achei assim bem com lógica, né? Essa colocação, por causa do Mao Tse Tung. Mas essa coisa de dente também, hoje em dia acho que está um pouco melhor aqui no Brasil, mas se você for para o interior, não tem uma pessoa de dente no interiorzão mesmo. Eu estou falando do Brasil porque é onde a gente conhece, mas se você for por aí, tem muito. Agora, outra questão... Então, assim, eu acho que assim, é um pouco, assim, não estou edulcorando a China, não. Mas é para a gente também olhar para o umbigo da gente também, né? Eu me lembro, eu fui criada no interiorzão mesmo, assim, sabe? Agora, lá era 1001 para todo mundo. Os assim, médicos chineses, porque daí a gente fez um aprimoramento lá, a gente teve aulas teóricas e práticas, só que as práticas eram de observação dos médicos chineses. Como eu falei, na época eu não conhecia Conscienciologia, né? Mas eu olhava para aqueles médicos, se sentia assim, uma energia. Falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser desse jeito. Porque eles têm muito essa questão e eles trabalham com Qigong desde que são crianças e se formam médicos, então eles têm muita percepção energética. Agora, a título de curiosidade, uma coisa que eu vi no hospital, que para a gente é absurdo, pessoas fumando dentro do hospital. Fumando dentro do hospital. E também se tem uma visão, vou para a China, vou encontrar pessoas só zen. Tinha um zen, tinha um pessoal que ficava na praça, praticando a caligrafia no chão, com uns pincéis grandes e água. Tinha o pessoal praticando o tai chi na praça. Mas o chinês, em geral, também é bem estressado, muito estressado. É o trânsito mais barulhento que onde eu já estive. Você ficou quanto tempo lá? 21 dias. Eu não queria voltar, não, mas não tinha como ficar, né? Não queria voltar para cá, queria ficar lá. Isso foi muito bom. Pergunta, gente. Tânia. Ana, Oi, Tânia. aqui na bibliografia, Sim. você podia falar um pouco do terceiro livro? Que história desconhecida é essa? É outra coisa diferente do que a gente sabe? Eu vi que você trouxe aí os livros. É esse livro aqui. Tá? Tá. Se você quiser... aqui. Assim, tá bom. Aqui ficou melhor, né? Porque esse livro aqui, primeiro, porque essa mulher aqui, autora do Cisne Selvagem, tá? Aqui. Foi ela e o marido dela que escreveram esses livros. Ela é uma profunda conhecedora da China. Eu tenho um profundo respeito por ela e pelos livros dela e pela obra dela. Certo? E ela colocou o mal não como aquele mito, aquele ídolo que na China é colocado. Eu falo assim, eu até coloco aqui na fatologia a falta de transparência, a falta de glasnótica. Porque lá é tudo muito edulcorado, entendeu? Com relação ao Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung não é nada daquilo que eles colocam. E ela coloca o mal, porque eu já li outras biografias do Mao Tse Tung. Como eu falei, não tem como você estudar a China sem você estudar o Mao Tse Tung, certo? Mas ela coloca um mal real, um mal desmascarado, certo? Como ele realmente é. Ela coloca na página aqui, tá? Na página 31, olha como ele era com relação à moralidade. Ele tinha o eu acima de tudo. Então, o egocentrismo dele, olha a contradição, só se pegar só esse item. Sendo que o comunismo era o melhor para todos. Você vai trabalhar, entendeu? Então, só aí ele já dá uma pequena amostra de como que ela é. É lógico que esse livro na China não entrou, entendeu? Eu estou tendo a oportunidade aqui, que eu agradeço muito, de estar falando tudo isso, colocando tudo, sendo glasnóstica, transparente com relação à China, porque eu moro no Brasil. Isso é uma coisa assim que ficou clara para mim quando eu fui a viagem para lá. Eu falei assim, aqui eu tenho a liberdade de colocar e falar sobre a China real. Não aquela China idealizada, aquela China que eles querem mostrar que é perfeita e que não é nada disso. Entendeu? Então, para mim, eu estou muito, vamos dizer assim, satisfeito comigo mesmo por essa oportunidade que eu estou tendo de falar
da China. E eu estou aqui no Brasil, eu posso. Na China, eu não poderia falar isso que eu estou falando, que nós estamos falando aqui. Então, nós temos que agradecer muito a nossa reação aqui no Brasil, pela nossa liberdade de expressão que nós temos. Você acha que ainda hoje não se pode mais falar ou tem alguma liberdade relativa? Tem o seguinte, eu achei essas últimas notícias da China, mas que ela vai demorar um tempo ainda para ser, vamos dizer assim, colocada e praticada, em que, devido à reeducação deles, tá? Porque se você não está de acordo com a norma lá que eles colocam do governo, você é colocado para uma reeducação. Muito da filmografia que eu coloquei ali dá vamos dizer assim, um enfoque, en passant, porque o diretor, quando ele foi querer falar realmente do que acontecia, eles expulsaram eles de lá. Ele teve que sair da China. Simplesmente eles falaram: você não serve, nada disso, tá? Então você não tem essa vamos dizer assim, essa possibilidade de falar as claras sobre a China, né? Porque o que acontece? Eles têm o sistema da reeducação. Aí você vai apanhar, você vai fazer trabalhos forçados, entendeu? Como você não tem, como eu coloquei ali, vamos dizer assim, você mesmo, entendeu? Você tem que ser mascarado para você viver a chinês. A gente viu um pouco isso com os guias que a gente teve lá, né? A gente tinha um guia chinês, que falava inglês, você te lembra, né? Então, eles contavam a história assim, se você apertasse um pouquinho, saía tinha um jeito especial, assim, de não falar nada, sair, porque eles não podiam falar muito. Um limite para explicar para a gente o que estava acontecendo ali. A gente percebia isso claramente. Eles não têm essa liberdade. Agora está tem medo, né, de falar. Está havendo muito movimento mesmo, né, de ter. Mas eles tentam e é muito difícil, entendeu? Porque o que acontece? Naquele filme que eu assisti, e recomendo para vocês também, que dá uma parcelinha, assim, se você ver, prestar bastante atenção no filme, que mostra essa realidade. O Último Bailarino de Mao, certo? Então, o que a família sofreu dele quando ele fez a opção de ficar nos Estados Unidos? Lógico, daí depois, devido à expressão, à divulgação que ele teve na mídia, ele voltou na China, etc, tal, com a família dele. Mas qual é a pressão que eles fizeram ali para a família? Então, eles usam muito a família, né? Não só a pessoa também, mas a família. A repressão é na família. Na né? família também. Rosa, a Rosa aqui em cima no B. Já que você está falando da questão política e tudo aí, eu gostaria de saber, em politicologia, na página 34, na segunda linha, a política do cão único. Pelo seguinte, isso já é para mim foi uma das coisas assim, que eu acho que foi trabalhado, você não trabalhou lá. Porque lá, há essa controvertida que eles comem carne de cachorro, certo? Mas também nos lugares, vamos dizer assim, nos centros maiores, Shanghai, nas cidades maiores, eu vi assim, madames, entendeu, como passeando com o cachorrinho. Eu vi isso também, né? Então, o que acontece? Você pode ter um cachorro só. Você não pode ter mais cachorro. Tá? É a política deles, então é a política do cão único. Agora, o que eu fiquei sabendo lá, quando a gente estava lá, é que esses cachorros, eu vi cachorro assadinho para ser vendido. Eu vi. Então, não é mentira, assim, não é uma coisa só de leitura, não. Eu vi, assim, com o meu olho, assim, aquele cachorro, assim. Igual você fazia, não sei se vocês já tinham, mas aqui no Natal, na minha casa, lá no interior, colocava aquele porco inteiro, todinho, com leitão, com os olhinhos, botava uma azeitona no olhinho, entendeu? O que eu não vejo tanta diferença assim de porco e cachorro, mas a gente tem a professor Val diz, né, que o cachorro cachorro e gato são mais evoluídos, então por isso, mas assim, tanto faz cachorro ou porco, para mim, hoje em dia eu não consigo mais ver ele todo inteiro assadinho. Mas assim, o que eu fiquei sabendo lá na China, que além disso, eles têm uma multa severíssima se o cachorro faz sujeira na rua. Então, eles não saem com o cachorro. Por isso que muita gente não vê cachorro lá, mas é muito comum as famílias terem cachorro. E esses cachorros que se comem lá,
são cachorros criados, igual você tem em galinheiro, igual você tem pocilga de porco, assim. Rosa, pelo que eu vi, o mesmo processo de como criam galinhas aqui. O mesmo tipo de criação como criam as galinhas aqui no Brasil, lá também. Eu já vi até uma reportagem a respeito do Vietnã também, da questão da carne de cachorro, né? Mas aí a mente humana é brilhante, né? A mente humana é brilhante, né? Não vê cachorro assado na cristaleira para vender. E não vê cachorro na rua, dedução lógica, eles comem tudo que é cachorro. Mas não é assim, entendeu? Tá bom. E na página 33, Ana, em efeitologia, é a segunda linha de baixo para cima, o efeito túnel do tempo nas visitas a locais já conhecidos em outras ressomas. Se comentou bastante a questão da China, eu gostaria que você esclarecesse mais um pouco sobre isso. Túnel do tempo é o seguinte, porque quando você você vai fazer uma visita, né, no caso, você vai fazer a parte turística na China, você vai visitar lugares, né, que inevitavelmente você já viveu lá, você já vamos dizer assim, você já teve reto-vidas lá. E com isso você vai ter acesso. Eu, no meu caso, assim, eu tive um lampejo, tá? Assim, uma coisa assim muito, não foi nada assim mais aprofundado. De já ter vivido em lugares em que a gente passou lá. Tá? O que mais? Você tem a dúvida disso, Ana? Você nasceu aqui nessa vida, você tinha dúvida alguma? Você tem até um olhinho mais puxado, assim. Olha, quem faz clarividência com a Ana, eu sempre eu fazia dinâmica com a Ana, eu já vi muito chinês com ela ali. Ela fica mais chinesa do que ela é, que ela tem um olhinho já puxado, né? Só colocando o seguinte, que, vamos dizer assim, a primeira comprovação disso foi do primeiro acomplementário, em que o professor Valdo foi o PICOM, né? O primeiro experimento laboratorial. E o enumerador apareceu no rosto de quem? Que o professor Valdo viu. Meu. Entendeu? Lógico, o enumerador a gente já sabe, ele trabalha com todos nós, né? Ele tem uma relação também com a enciclopédia. Eu fazendo o verbete, eu lembrei, certo? Por isso que eu coloquei do para-rostos ali dos objetos, entendeu? Chineses. Então, para quem não sabe, o numerador ele tem o paravisual de mandarim, né? Tem aquele filme falando em mandarim, que também eu pesquisei para saber um pouquinho mais sobre mandarim por causa dele. É A Morada da Sexta Felicidade. Esse filme, ele mostra a vida do mandarim. Tá? Tem toda uma outra lógica, um outro enfoque o filme, mas esse é interessante, porque ele mostra como que é o mandarim, que era uma espécie de governador no local. Então, para a gente mais ou menos ter uma noção de como que é. O que é o mandarim? É isso. Posso perguntar mais uma? Então, vamos lá, Ana. Pode. Em interaciologia, a segunda interação, a asepsia da interação, fechadismo consciencial, sedentarismo pensênico. Porque é o seguinte, quando você vai estudar a China, você vai ver que eles são muito fechados, né? Como eu já coloquei, eles durante muito tempo da historiologia chinesa, eles ficaram fechados. E com isso, eles não se abriram para, vamos dizer assim, para pensamentos novos, conhecimentos novos, fazer uma interação. Então, eles ficaram nesse sedentarismo pensênico. Eu vejo que isso contribuiu muito para a atual política até deles também, né? Eles tinham que renovar, eles tinham que abrir, né? Agora eles tinham que aproveitar essa oportunidade que eles estão fazendo interação com vários países, né? Então, para abrir essa reinteração, mas eles têm muito ainda essa coisa ainda de fechados, às vezes eles têm muita dificuldade, eles querem impor ainda muitas coisas deles, né? Então, por isso que eu coloquei esse sedentarismo pensênico. Ana, você foi até a China. Sim. Na condição de turista. Sim. Eu queria que você fizesse um paralelo dos benefícios da pessoa na condição de turista e os benefícios. Eu vi que você colocou na página 34 a servologia. Como que é trabalhar na sinoteca, lá na holoteca? Então, falasse um pouco sobre as duas condições. Quais os benefícios de uma condição do turista e do voluntário da sinoteca?
Bom, a parte do turismo é lógico que ela é muito rica, que ela dá uma abertura pensênica muito grande, porque você vai ver coisas nessa vida, lógico, que você nunca pensou que existia. Eu, por exemplo, assim, eu trouxe um presente para minha neta, que para mim era uma coisa totalmente inusitada. Totalmente, aqui vamos dizer assim, na parte, no Oriente aqui, aliás, no Ocidente, eu não iria encontrar. Então, você vê isso, uma coisa que salta aos teus olhos, entendeu? Essa diversidade, essa riqueza, entendeu? De você, literalmente, você ir para um outro mundo. Primeiro, porque nós vemos aqui que nós somos muito pouca gente, né? Lá você não deixa você ter um espanto, porque é uma coisa você vê nos livros, que nem eu vi documentário e tudo, por exemplo, na Praça do Tiananmen, etc. e tal, você vê um documentário, um filme. Outra coisa é você estar lá, pessoalmente. Então, aquilo impacta você. Você está literalmente num mar de pessoas, certo? Aí você fica se questionando, como é que esse povo vive com tanta gente? Você vê, às vezes, você tem dificuldade, às vezes, sabe, conviver com o teu grupo karma. Certo? Você tem dificuldade, não tem como você negar. Olha, com o meu grupo karma, você vai ver que o teu grupo karma é muito restrito. Como que eles convivem entre eles? Isso foi uma coisa assim que para mim impactou e que me fez eu parar para pensar. A outra coisa, quando eu estava voltando da China, certo? Da meu resultado da viagem, de eu ter feito, eu pensei, ainda bem que eu moro no Brasil, porque eu vou poder falar de um monte de coisas que aqui eu não poderia falar. Certo? Então, isso é, vamos dizer assim, o resultado da parte da viagem, do turismo, que eu recomendo, quem puder vá, que vale a pena mesmo. Eu, se fosse, eu iria novamente. Está nos meus planos em conhecer essa biblioteca, que é a segunda maior do mundo, entendeu? Está nos meus planos ainda de ir, vamos ver se vai dar certo. Os livros é o seguinte, é você ter um conhecimento mais aprofundado com esse abertismo. Né? O que eu acabei de falar, esse livro do Mao Tse Tung, eu acho que nessa biblioteca lá eu não vou achar um livro com essas colocações sobre ele. Entende? Então, você tem... porque lá você viaja 15 dias. Você tem uma coisa mais en passant. Aqui eu fiquei mais aprofundada. Né? Vamos dizer assim, os filmes me ajudaram muito na pesquisa. Essa autora mora onde, Ana? Essa autora não mora lá na China? Não, ela mora na Inglaterra. Ela tem a família dela, mas ela mora na Inglaterra. Uma das... muita gente sai da China e Inglaterra porque por causa de Hong Kong, né? Então, por isso que eles fazem. Então, nesse sentido que eu acho assim que você ter os livros, a leitura, a filmografia e tudo, abre você também, faz você refletir sobre várias coisas, né? Até com relação à tua própria vida mesmo, assim. É uma coisa assim que para mim foi muito impactante, foi um documentário que eu pesquisei, foi ano 2002, na Discovery Channel, sobre a história das mulheres na China. Aquele documentário eu consegui, mas ele é muito impactante. Você tem que, vamos dizer assim, colocar o teu mental soma para o teu psicossoma não vir à tona. E esse que eu vejo assim também, que você trabalhar com os livros, com os materiais da China, é você trabalhar, colocar o teu mental soma, porque senão o teu psicossoma, você vê, ele vem à tona, porque não é fácil. Você vê, nossa, a tua vida aqui no Brasil é muito light, muito, sabe? Quem está reclamando muito da vida, eu falei assim, dá um livrinho chinês, entendeu? Até uma pessoa assim, estou pensando que acho que eu vou dar para ela, certo? Você deixa de reclamar muitas coisas, porque lá não é fácil. Né? Então, essa eu vejo assim que é a diferença, né? E para mim foi assim, até em termos de mental soma, né? Ajudou muito, porque eu tive que, como eu já expliquei, ir para as outras áreas, né? Pesquisar, né? Sobre o comércio, sobre a filosofia, né? Para ver de filosofia oriental, ocidental, né? Religião, que eles não têm religião, eu tive que ver como que é. Eu vejo que a filosofia, muita gente confunde religião com a filosofia chinesa, não. Lá é filosofia, não é religião. Tanto que uma das coisas que na China não conseguiu emplacar, mesmo na história dela, foi a religião. Né? Porque foi essas três principais que eu coloquei, que é o budismo, o taoísmo, né? Que foi o confucionismo, que foram as três que conseguiram mais ficar lá, sobreviver.
Está ligado, sim. Aqui na fatologia, na linha 13, eu fiquei também bem curiosa em relação à biblioteca. A Biblioteca Nacional da China, sendo a segunda maior biblioteca do mundo, com 16 milhões de livros. Sabe-se que tipo de temas é que estão nestes livros? Porque são tantos livros que dá a ideia que poderia haver um grande abertismo. Então, trabalhando o mental soma e tendo acesso a várias ideias, tem-se noção de que tipo de temas é que estão nessa biblioteca? Olha, isso é vamos dizer assim, um objetivo meu, uma meta minha. Como eu já falei, eu tenho pretensão de voltar lá especificamente. Mas eu vejo o seguinte, que primeira coisa, tem muitos livros históricos, inclusive essa maior enciclopédia La Yongle tem lá, tá? Mas primeira coisa, você tem que estudar o mandarim, porque com certeza a maioria dos livros estão em ideograma. Eu tive essa pretensão, sou muito pretensiosa, aprender o mandarim, que esse era um dos meus objetivos. Tanto que nós temos um acervo muito grande, aqui dá para vocês verem na parte do acervo, em livros em mandarim. É a maior quantidade de livros em mandarim. E a dificuldade é como que a gente vai entender? Não tem nem como fazer fichamento se você não sabe mandarim. Né? Então, eu vejo assim que essa vai ser a maior dificuldade de você, porque você tem acesso... O que você pode fazer? Só uma psicometria, só o processo energético dos livros. Né? A maior é dos Estados Unidos, né? A maior biblioteca do mundo, né? Acho que é do Congresso, né? Isso. E a China é do maior. Então, lógico, ela tem, mas eu vejo que essa é a dificuldade. Ah, mas você não vai poder... Em inglês, no caso, seria... Mas na biblioteca do Congresso também tem muitos livros chineses. Entendeu? Então, eu estou pensando que meu livro acho que é mais fácil do Congresso. Ler os livros chineses. E ver muitos livros chineses, né, que tem na biblioteca do Congresso. Deve ter muito traduzido para o inglês. São essas três, assim, em termos de biblioteca, né, que eu penso, que é do Congresso, da China e daquela do Egito. Do Egito, Alexandria? Da Alexandria. Então, pensei, né, que a gente já pertenceu. Então... Tinha mais só uma questão. Aqui na sindromologia, poderia assim, expandir mais o síndrome da insegurança? Como é que está correlacionado? A síndrome da insegurança, porque os chineses, por causa dessa repressão que nós falamos agora há pouco, ele vive numa insegurança total, entendeu? Ele não tem segurança do que ele vai falar, do que ele vai dizer, entendeu? Porque, de repente, ele pode ser preso, ele pode ser colocado, né, para reeducação, tá? Então, ele tem uma insegurança total. Né? Então, nesse sentido. E vejo que você é de Portugal, né? Vocês têm um conhecimento muito grande, né, por causa de Macau, né, sobre a China, né? Então, e em português também. Na página 33, não, deve ser para a fatologia. Completou aqui. Duas linhas de baixo para... Segunda linha de baixo para cima. Poderia nos falar da sua vivência com a psicometria pela análise dos objetos chineses? Alguma delas contribuiu para a sua autopesquisa? Olha, para mim é o seguinte, eu vejo que no meu caso foi as agulhas. Agulha é um objeto, agulha da acupuntura. Porque quando eu comecei, eu fiz o curso da acupuntura em Curitiba com um chinês, que veio da China. E eu achava interessante que tinha os colegas que, em determinadas partes da aula, ele começava a falar sobre a China. Os colegas não gostavam, queriam sobre a acupuntura. E eu queria saber sobre a China. Né? Opa, o homem está lá, viveu na China, eu quero saber mais sobre a China. Né? E o que a gente fazia? Uma das aulas, no começo, você pegava a agulha, tá? E você ia treinar. Porque você tem toda uma técnica para você fazer, lógico, a acupuntura sistêmica, né? Então, quando eu pegava na agulha, me veio assim, como eu te falei, um flash que eu já tinha trabalhado. Entendeu? Por causa que, você veja, a acupuntura, eu vejo assim, médicos, às vezes não se tocam, mas você veja, a acupuntura é medicina. Entendeu? Então, você veja bem, então, eu já trabalhei com a medicina, nesse sentido assim.
eu tinha uma coisa assim, por que isso me ajudou? É um detalhe pequeno, mas você sabe, o detalhe pequeno a gente não pode descartar nada. Porque daí eu comecei a me observar o seguinte, que eu tinha, vamos assim, era uma coisa natural minha. Eu tinha uma pessoa doente, eu ia lá, eu ia cuidar dela, eu levava, né? Onde eu morava, eu morei num condomínio assim, onde meu carro era levar o fulano, levar o ciclano, e sabe? Eu lembro bem de uma vizinha assim que ela foi fazer uma cirurgia, a mãe dela estava doente, todos os familiares foram cuidar da mãe e eu fui cuidar dela no hospital. Aí outra falou, mas por que você foi cuidar da fulana lá? Eu falei, não, porque eu gosto dela, entendeu? Aí eu fiz uma associação de ideia. Eu falei, lógico, a acupuntura, se eu já fui médica, vem desse processo de cuidar. Entendeu? É uma coisa natural tua, que você já traz, aquilo já foi incorporado à tua consciência. E da onde que veio? Porque o acupunturista é um trabalhão. Eu não trabalho hoje com acupuntura, mas eu lembro, assim, porque você via uma pessoa doente, não podia dizer alguém que estou com dor de cabeça. Você queria curar a pessoa. Entendeu? Você quer aliviar aquele sintoma da pessoa. Né? Você quer fazer com que ela se sinta bem. Né? E daí eu comecei a fazer suróbolo, né? Colocando, veja a importância. E eu fui pensando sobre isso. Né? E isso começou aqui, através da psicometria das agulhas. Então, é nesse sentido assim, que eu coloquei, né, psicometria. Na fatologia, página 32, terceira linha, poderia comunicar a importância de conciliar o inventário físico e o digital? Como eu já expliquei, o seguinte, sempre a gente trabalha com doação. Tá? Então, o que acontece? Chega um objeto e ele é doado, é preenchido uma ficha, né, do doador, e ele vai para a taxologia. Tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho esse acervo aqui, foi o que eu coloquei a pontuação. Tá? Mas daí vai chegar aquele objeto, hoje mesmo pode estar chegando o objeto lá. Vai para a taxologia, aí o que acontece? É colocado na teca. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se conferir se aquele objeto que já está no acervo digital com o acervo físico, porque às esse não bate. Tá? Então, sempre o mantenedor, o adotador tem que ter essa, vamos dizer assim, esse trabalho, né? Esse trabalho mesmo que diário, se for analisar. Poderia comentar o fato de a China ser um dos maiores produtores e consumidores de tabaco do mundo e de ser um hábito muito difundido pela população masculina? Esse, vamos dizer assim, é um trafarzão muito grande da China. Porque você pode observar documentários, você vai observar nos filmes, eles estão o tempo inteiro fumando. Aquilo ali, para eles, é um hábito tão, assim, vamos dizer assim, fixado neles, tanto quanto tomar chá. Eu até fiz uma associação de ideias. Aqui, para nós, o cigarro associado ao café. Né, que é uma coisa que está associada. Lá, para eles, eu vi que é o chá, certo? Então, é uma coisa assim que eles vão ter que trabalhar isso com eles, entendeu? Porque senão a dessoma vai ser muito grande, né, em consequência desse trafarzão. Lá tem bastante pessoas idosas. Tem. É uma contradição, um paradoxo até, né? Isso. Porque eu penso que a longevidade deles tem a ver não com a questão do fumo, mas tem a ver com a questão da comida, né? Que, por outro lado, também é extremamente gordurosa e extremamente apimentada. Não sei se o dia a dia deles, que acho que deve comer mais arroz, não sei. Mas eu vejo o seguinte, a longevidade deles, eu estudei isso e eu pensei muito sobre isso. Tem relação com os exercícios físicos. Eles fazem muito exercício físico. Tanto que os chineses, eles não vivem que nem nós dentro das casas. Porque as casas, vamos dizer assim, vão colocar a maioria da população. Lógico que tem aquelas exceções que moram naquelas casonas, aqueles apartamentos grandes, etc. Mas vamos dizer assim, a maioria. Eles moram naquelas casinhas minúsculas e eles vivem fora da casa. O chinês, ele convive, ele não sabe viver só ele. Ele vive em lugar público. Então, as praças... E com a natureza, né? Isso. São enormes. Então, você vê eles dançando, eles vê eles praticando tai chi, entendeu? Como qigong, né? Nesse sentido, assim. Então, eu vejo, atribuo muito isso. Né? E eles têm o trabalho também, assim. Não é que nem nós temos, vamos dizer assim, uma vida mais sedentária, se for analisar. Nós temos controle, nós temos muita televisão. Eles não. Eles têm muito trabalho braçal ainda. Isso é muito forte neles.
Nem com isso também é lógico, a comida gordurosa, daí eles gastam as gorduras nos exercícios e tudo, né? Então, eu vejo que atribui. Esses exercícios de academia da terceira idade, que nós temos aqui em Foz do Iguaçu e várias cidades do Paraná, eu achei interessante, porque quando eu viajei para lá, eu vi, inclusive, nas universidades. Aí depois eu assisti uma entrevista com os prefeitos aqui do Paraná, que eles foram para a China. Eu falei, então foi de lá que eles trouxeram, né? Porque o que é? Nas praças públicas, que lá na China é isso. As praças é para fazer os exercícios. E as praças são bem arborizadas? São muito, assim. Então é onde, vamos dizer assim, onde o chinês vive, né? Onde ele tem. Na tecnologia, página 33, último item, a técnica da anamnese usada na acupuntura. É possível nos dar uma visão geral sobre como esta técnica se procede? Bom, a anamnese, ela é, vamos dizer assim, a chave do tratamento da acupuntura. Por quê? Você vai fazer assim uma interação com o teu paciente. Então, você vai fazer o diagnóstico pela língua. Tá? Então, você pode fazer o diagnóstico pela língua. É das maneiras de você fazer a anamnese, certo? Outra coisa, você vai fazer pela pulsologia. Também é outra maneira de você fazer a anamnese. Então, quanto mais... Então, a unha também. Isso. Pela unha também, pelo olho, se você está com olheira também, certo? Você vai observar todo o teu paciente, se ele tem algum defeito físico, se ele, vamos dizer, sofreu um AVC, se ele tem, às vezes, um rosto bem repuxado. Então, você vai fazer uma anamnese muito aprofundada com o teu paciente. Então, é nesse sentido. Outra coisa também, você vai ter que fazer uma interação, conversar com ele, porque as emoções também fazem parte da acupuntura. A colega ali sabe disso. Né, que às vezes é descartado, então vamos dizer assim, a raiva causa doença, né? Aí por que às vezes ele vai acalmar você? A acupuntura trabalha muito com acalmar, entendeu? Então é nesse sentido assim que eu vejo assim que a anamnese é muito importante você fazer no tratamento com a acupuntura. Em maniologia, página 35, a mania de tomar chá e a mania chinesa de cuspir no chão. Isso você já falou mais ou menos? A Verbetóloga conhece a origem dessas manias? Tem alguma obra na Sinoteca que fale sobre elas? Eu vejo que faz parte da cultura deles. Né? Isso aí já vem, é um hábito, né, milenar, né, que não passou pela reforma cultural do Mao Tse Tung, né, que em 1996... Né, que é bem difundida essa, né, reforma cultural. Isso aí passou despercebido, né, da reforma cultural, e é uma coisa que vamos dizer assim, faz parte da história deles, da cultura deles. Não tem assim, uma coisa assim, específica. Né? O que eu já coloquei, que foi no caso de cuspir, que seria para retirar né, vamos dizer assim, aquilo que não presta do organismo, você tem que botar fora. Certo? E a de tomar chá, porque vem desde os tempos dos dicionários, é uma coisa interessante colocar isso sobre o chá. Porque o chá, para os chineses, ele está tratando da saúde. Não é como, vamos dizer assim, os ingleses, na nossa cultura aqui, o chá tem outro significado. Para eles, tem relação com a saúde. Então, eles estão tomando o chá, eles estão tratando da saúde deles. Isso também que eu acho interessante colocar. E um filme, As Filhas do Botânico, que eu já falei várias vezes aqui, para mim foi uma preciosidade, porque eu não vi nenhum outro filme que tratasse da medicina, das ervas chinesas, como o filme trata. Certo? Então, isso que eu acho interessante também colocar. E eles tomam chá. Não importa se é velho, se é idoso, se é jovem. Isso foi uma coisa que me impactou. O tempo inteiro eles têm aquelas canequinhas, só que o que eles fazem? Nós não sabemos tomar chá. Eles vão botando água, né? O que acontece? Toma o chá, eles não colocam erva, eles utilizam até, vamos dizer assim, 3 vezes, 4 vezes. Eles colocam água quente. Sabe esses bebedouros de água? Foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Aqui nós temos água gelada e água natural. Lá não. É natural e quente. Certo? Aí mas eu pensei assim, mas água quente? Eu não vi nada sobre isso. Aí depois é que eu comecei a observar que eles colocam em cima da erva, né, que tem tipo uma tampinha ali, e eles colocam água quente. Por isso que em vários lugares que a gente vai, eles têm, entendeu? Colocar água quente ali. Então, isso que eu achei interessante. O que eu observei lá, assim, eu não sei o dia a dia deles, porque eu não visitei nenhum deles lá.
Mas assim, a comida que a gente comia era uma comida muito gordurosa e muito apimentada. E depois, a sobremesa era sempre melancia. A gente reconhecia quando a quantidade de pratos, né, parava de rodar quando vinha o prato de melancia. E o chá. Como não gosto muito de chá, nas primeiras vezes eu não tomava, mas aquilo me deixava um pouco enfastiada. Então, assim, que você falou da saúde, então aquela quantidade de pimenta você tinha que comer, porque se você optasse só pelas comidas sem pimenta, aquilo depois te dava enfastia de novo, ficava enfastiado o resto do dia por causa daquela gordura toda. Então, o que eu observei, quer dizer, não foi só observar, foi a própria guia lá que explicou para a gente, no caso o Eduardo também, que tinha levado a gente, que tinha aquela comida daquele jeito todo gorduroso, você tinha que comer a pimenta para poder ativar lá as funções e o chá para poder contrabalançar aquela quantidade daquela gordura que a gente comia. E, de fato, a gente não sentiu nada, eu, pelo menos, não senti nada durante todo o tempo que eu estava lá, porque eu cumpri essa ordem, vamos chamar assim, né? De comer comida apimentada e tomar uma xicrinha que fosse de chá depois, mesmo não gostando do chá. Só que os chineses, é interessante colocar isso que você está falando com relação à gordura, eles estão interessados na soja brasileira devido ao óleo. E a Coamo, aqui do estado do Paraná, é uma das maiores cooperativas aqui do estado, ela exporta e ela tem um contato muito grande com a China. Né? Isso é interessante, porque eles estão preocupados com isso, estão, né, mais cientes, vamos dizer assim, mais informados sobre o processo da gordura que faz mal para a saúde. Então, eles também estão interessados em plantar soja, eles pegam muito do Brasil aqui, né, com relação à soja. A soja do Brasil é extremamente complicada com o negócio de agrotóxico. Então, não vai melhorar em nada a vida dele. Mas é melhor do que a gordura que eles usam, né, se for analisar também. Sinceramente, eu não sei, porque tem agora um movimento aqui no Brasil mesmo, alguns médicos dizendo que a quantidade de gordura mínima que você tem que comer. É tudo assim, tudo tem pesquisa e antipesquisa, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Mas eu vejo que o chá deles resolve, porque tanto que você veja, a China está ficando, eles estão envelhecendo, né? Então, alguma coisa a gente tem que aprender com eles também, né? Ana e Rosa, com relação ao chá, que eu vi que o chá, para eles, é digestivo. Os lugares onde eu comi, eu não tinha tanta comida apimentada e nem tão gordurosa. Tinha muita coisa cozida ao vapor, que até, assim, coisa meio sem gosto. Mas tinha muita coisa boa, assim, eu não reparei nessa... Bom, aonde eu fui não tinha esse excesso de óleo, de pimenta. Agora, os chás, eles têm chás bem aprimorados, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu vi um filme chinês, nem lembro o nome, de império, né? E eles tomando chá de flor. Aquela flor que se abre assim, pensei, nossa, nunca nessa vida eu vou tomar um chá desse. Pois não é que a gente foi numa plantação de chá, comprei e tomei. Trouxe, até hoje ainda guardo alguns. Então, eles têm chás muito requintados assim também. O chá tem essa função digestiva para eles. Eles tomam, igual que a gente toma água lá, eles tomam chá mesmo. Bem legal. Provado, né, que o chá verde, que eles são os maiores produtores, tem relação com a longevidade, né? Então, isso também a gente tem que... É bom, assim, para a saúde. A título de curiosidade, na plantação que a gente foi, eles mostraram qual a diferença do chá verde para o chá preto. Não sei se vocês já conhecem, eu não conhecia. É a mesma planta, só que no chá verde é utilizado as folhas pequenas, as folhas novinhas. No que eu fui e o chá também. Preto são as folhas adultas, assim, as folhas maiores. E um potezinho pequenininho, assim, era uma fortuna para comprar desse chá verde, das folhinhas verdinhas. E a gente, hoje. Né? Sempre que eu passo mal do estômago, eu tomo meu chá verde chinês. Ana, você falou assim das filosofias lá da China, o budismo, o confucionismo, assim, e daquele filme da Morada da Sexta Felicidade, que é a história de uma missionária na China. Então, todos esses missionários que foram à China não deu resultado? Não. Eles tentaram colocar, vamos dizer assim, o catolicismo, né, se for assim, da religião cristã, mas não deu resultado, porque não ia adiante, porque que está mais assim na cultura deles mesmo, é essas três filosofias. E lógico que hoje não está nenhuma, porque o país é comunista, né, não tem.
só é interessante colocar, eles se usam do confucionismo, porque eles têm instituto nesses países que eles têm relação, então eles sempre colocam o instituto do Confúcio, tá? Mas eles colocam assim mais uma maneira para, como essa interação dos outros países tem religião e eles não têm, entendeu? Então uma maneira assim que eles acharam foi colocar o Confúcio. E outra coisa que tem um documentário muito bom na internet que eu estava assistindo hoje pela manhã, em que eles colocam o Confúcio com relação ao comércio. Porque a China, o que é ela? Desde que ela entrou na Organização Mundial do Comércio, que o interesse dela é vender os produtos dela. E tanto que ela conseguiu. Tem no mundo inteiro, se for analisar, tem produtos chineses. Tá? E eles utilizaram o confucionismo, uma maneira assim deles usar, vamos dizer assim, obediência ao chefe. Entendeu? Eles fizeram assim, uma adaptação do Confúcio que interessa para eles, certo? Não é o confucionismo real, tá? Mas devido ao interesse deles mesmos, para eles terem essa relação com o comércio. Isso me chamou a atenção, porque quando a gente foi na cidade de Chufu, da viagem, lá em Chufu tinha uma cerveja do Confúcio. Isso, eu vi isso também. Aí eu penso, na hora a gente não entendeu, né? Como. Aí esse documentário, que vale a pena, eu indico, no YouTube, certo? Coloque Confúcio para você ver. Esse documentário, ele mostra, daí você vai entender o porquê. Muitos produtos viram indústria para eles, entendeu? Então, eles tiram proveito, o lado comercial do confucionismo. Por isso que eles fazem o Instituto Confúcio no mundo inteiro, onde eles colocam lá só que o interesse deles, que é divulgar, lógico, o mandarim, né? Eles têm, por isso que eu coloquei o mandarim como, na fatologia ali como abertismo, tem esse, lógico, lado positivo, certo? Mas no fundo deles é só visando o comércio. Mas né? a própria pessoa, isso foi uma das coisas que eles abriram para a gente lá, os próprios guias chineses abriram. Que a gente tinha lá, estava lá em Chufu, a gente viu aquele espetáculo lá, né, do Confúcio, né, que todo turista vai lá ver. E aí a gente ficou contente, né, assim, à primeira vista, que eles estavam resgatando a cultura de Confúcio. Só que aí a gente viu a tal da cerveja também, e aí eles mesmos colocaram para a gente, sabe, de alguma maneira assim, mais light, assim, de que era uma pena, mas estavam resgatando a cultura do Confúcio a favor do mercantilismo. Exatamente. Esse documentário, ele mostra bem esse então, lado. A gente viu lá, não foi nem comentário aqui eu não vi o filme, entendeu? Eu vi lá. Lá mesmo a gente já ficou sabendo dessa questão. Isso é um fato. Então, vamos dizer assim, o Confúcio, a gente tem que ter muito discernimento para estudar ele, né? Para ver os vários ângulos, as várias facetas, né? E de acordo com o interesse, às vezes, da China, né? Então, eles colocam uma faceta que não tem nada a ver. Então... Oi. Viu, Rosa? Parece que o seu microfone está falhando um pouco quando você fala, a voz parece que some e volta. Do microfone seu parece que está falhando. Aqui? Só esse ponto. Vou ficar mais perto aqui. É a questão do Confúcio, que o pessoal está fazendo a confusão, né? Com o Confúcio, aproveitando a ideia para envolver a questão do interesse comercial, né? Monetário aí, né? Só queria retomar uma questão a respeito da longevidade do chá que foi comentado, que eu gosto de chá, né? E a ideia do chá em si, lógico que o chá verde e o preto tem aquele negócio dos radicais livres lá, que os nutricionistas entendem muito bem, antioxidantes e elimina radicais livres, enfim, não sei o certo. Mas assim, eu penso que a questão da longevidade em relação ao chá está mais ligada à questão de aquecer a água, né? Então não pega a água in natura, que pode ter alguns patogênicos ali, e quando aquece, diminui a quantidade de germes, vamos dizer assim, no sentido mais amplo. E isso pode contribuir, vai contribuir com a questão da pessoa não estar ingerindo organismos, né, patogênicos com o aquecimento da água. É lógico que o chá tem suas propriedades também, que pode estar, com certeza, favorecendo a longevidade. Só um comentário assim, que eu queria registrar e levar para a nossa colega aí, que é catedrática na cultura, né, para pontuar ou para fazer alguma consideração a respeito disso. Só uma colocação, o chá verde, a maneira correta de tomar dele, não é deixar a água ferver, ele tem uma temperatura menos que a fervura, só para complementar, tá bom? Para os consulentes da holoteca
iniciantes no estudo sobre a China, qual é a obra-prima da Sinoteca que a verbetógrafa indica? Olha, é esse livro aqui, certo? Que é Cisne Selvagem. Ela é uma chinesa, né? Lógico, veio da China, morou na China, né? Mora na Inglaterra. E você veja bem, ela, tanto que ela volta de tempos em tempos também, eu vejo assim que ela é uma profunda conhecedora da China. E ela coloca a China real, não a China idealizada, em muitos livros que a gente for analisar, que for comprar na China mesmo. Porque os livros que você vai comprar na China, né, os mesmos que você vai viajar para lá, tem muito esse negócio vamos dizer assim, mascaramento de como que é a China. Então, isso é bem interessante. E outro livro também, que eu acho interessante também colocar, porque esse seria o mais atual. E é esse outro aqui, China, uma nova história, que é para você entender a historiografia, deixa eu ver aqui, milenar da China. Porque a China não tem, se você for estudar ela, não tem como você, não vai entender muita coisa se você não entender a história dela, certo? Então, seria, vamos dizer assim, esses dois. Eu indico para os teletertulianos e quem estiver interessado, que comece a sua própria sinoteca particular, certo? Esse aqui eu tenho... E depois doe tudo para a sinoteca do Holociclo. E depois vocês doem para a holoteca aqui da Conscienciologia, aqui do CIAEC. Em Pensenologia, página 32, segunda linha. Forma holopensênica chinesa. Gostaria de saber se você identificou algum traço chinês em você e se você esteve na China, porque essa pergunta chegou bem antes da gente discutir. Nesta vida intrafísica e como foi a repercussão? Bom, eu me identifiquei, como eu já coloquei, através da acupuntura, certo? E outra coisa também que eu vou complementar, que também, assim, para mim foi muito marcante. Teve uma época que eu comecei a ter o acervo sobre a China, mas eu não entendia muito bem o que eu iria fazer com aquilo ali. E eu tinha cosmograma, né? Eu fazia recorte do jornal e tudo, né? E o que eu fiz? Eu fui no laboratório aqui do CIAEC, no laboratório de experimentologia, da retocognição. E eu levei aqueles material. Eu lembro bem, assim, era uma tarde chuvosa. E eu comecei a ler aquilo ali. Eu pensei, foi um imperador, foi uma imperatriz, foi isso, foi não sei o quê. Coloquei assim 1000 hipóteses na minha cabeça, o que poderia ter sido. Foi um daqueles lá que varreu o chão. Eu coloquei assim, em todos os graus possíveis, assim, que eu podia imaginar. Não aconteceu nada, sabe, assim, nada. Aí, quando estava aquela tarde chuvosa, pensei assim, então tá bom, já que não vai... A coisa que na minha cabeça eu iria acontecer, pensei assim, então, o que aconteceu? Eu dormi. Dormi. Quando eu acordei, eu era uma outra pessoa. Então, eu vejo assim, que os amparadores me apagaram para tirar todas aquelas bobagens assim, na minha cabeça, dar uma zerada na minha cabeça. Aí me veio aquilo bem forte e assim, aquela certeza íntima. Aí que foi, vamos dizer assim, um outro patamar da minha pesquisa. Que eu fazia parte do meu curso intermissivo Estudar China. Entendeu? E daí, eu admiti aquilo, porque aquilo veio assim com aquela certeza, eu falei assim, não, mas não é, mas não é. Aí, nosso, assim, que é o professor Valdo, aí ele falou, E outra coisa também, assim, que foi marcante também, essa identificação minha, que quando eu já tinha um acervo, vamos dizer assim, para mim, que eu já comecei do zero, era mais ou menos razoável, me veio aquela certeza íntima que eu tinha que doar aqui para a holoteca. Foi no início da holoteca. E foi o que eu fiz. Eu cheguei com uma mala, né, tanto que tem lá mesmo nos armários e tudo, né, filmes, né, o que eu ia, sabe, da internet, o material que eu fazia, eu trouxe. Eu falei assim, eu só sei que eu tenho que doar. E foi ali que começou. Aí o professor Valdo chamou a Ivanilda, que no caso era aquela responsável na época, e falou assim, leva e mostra, deixa ela circular à vontade, o que ela quiser. Tudo que tiver da China, foi ali que começou a Sinoteca. Entende? Então, você veja bem assim, sabe que vem aquela inspiração assim dentro de você? Foi assim que aconteceu comigo, né? E eu fui para a China em 2009 e valeu a pena, certo? Só para complementar. Fatologia, página 33, primeira linha. As revistas expondo
a anticosmoética do abandono das bebês meninas. Apesar dessa situação atualmente estar bem modificada, com as famílias com condições financeiras melhores, enfrentando as leis de único filho, e há incentivos do governo para as famílias terem filhas, a mudança de Holopensene nesse sentido, penso não ser muito fácil. Poderia comentar? Bom, esse abandono aqui eu coloquei pelo seguinte. Primeiro, vamos dizer assim, quem divulgou, quem trouxe isso à tona, foi a revista Marie Claire. Entende? Foi ela que divulgou, trouxe aquela matéria e que deu o boom, aquela repercussão que deu. Outra coisa também, está vendo, hoje, principalmente no interior da China, se é filha mulher, permite-se ter mais um filho. Aliás, se tem filho com defeito, pode ser menino ou menina, mas ela vem com uma deformação física, aí permite-se ter o segundo filho. E há uma lei que foi lançada agora esses dias, que também vai ser revista isso de poder, porque a pressão está sendo muito grande. Certo? E a outra coisa também, desses bebês, vamos dizer assim, só homens, e vamos dizer assim, a predominância de homens, está dando um problema muito sério em determinadas regiões da China. Porque o que acontece? Não tem mulher. Eles chegam ao ponto, eu assisti um documentário, em que eles raptam a mulher. E a mulher, não é que ela seja casada, ela é fechada, ela é escravizada, ela não tem liberdade nenhuma. Às vezes a família contrata, vamos dizer assim, um investigador, uma espécie de detetive, para ir lá resgatar a menina. Então, isso é um problema sério que a China, lógico, o interesse dela, ela não divulga, mas que já está vindo à tona essa questão. Então, isso é uma questão que já está aí, já deu o que tinha que dar, entendeu como? E eles vão revendo isso aí. Acho que eles vão resolver isso. Teve uma foto há bem pouco tempo que chocou o mundo, né? Com a mãe com o feto, nem é feto mais, um bebê retirado, porque era o segundo filho. Foi uma essa criança do lado. Foi essa da Maria. Isso. Que chocou mas muito. Antes disso já tinha. Já tinha. Mas essa que deu a repercussão. Essa foi chocante, isso, né? Que foi assim muito impactante. Por fim, na filmografia, poderia comentar o filme Nenhum a Menos? Bom, eu coloquei só esse filme, mas é lógico que existe muito mais filme. Eu trouxe uma lista aqui. Por que você colocou só esse, me diz? Porque eu acho que esse representa todos os melhores filmes da China. Por isso que eu coloquei ele assim, porque, na minha opinião, vamos dizer assim, ele assim não tem discussão, entendeu? Não tem outro para equilibrar com ele. Eu concordo, assino embaixo. Exatamente, é nesse sentido assim por isso que eu coloquei ele. Mas existem os outros filmes assim que eu trouxe aqui uma listagem para vocês darem uma. Olha aqui. Esse é o Último Bailarino de Mao, A Morada da Sexta Felicidade, que eu já coloquei. Esse é o Cúmulo da Felicidade e da Sorte, é mais ou menos o estilo esse da Cisne Selvagem, porque é a história de 3 mulheres em que elas começam a contar, elas começam um jogo, né? Aquele monzhou que vamos dizer assim, a maioria dos chineses faz parte da cultura deles os jogos, né? E elas começam, através do jogo, elas começam a contar como que era a vida delas na China. Então, dá para você ter uma ideia de como... Elas moram, lógico, nos Estados Unidos, mas elas reportam, né, lá com relação à China. Inclusive, tem uma fala da avó dela, que foi os famosos pés enfaixados, certo? As Filhas do Botânico, que eu acabei de falar também. As Flores do Oriente, também, que ele coloca. As Flores do Oriente é de 1977, ele coloca da polêmica que é dos japoneses que eles invadiram a China. Por que esse filme é polêmico? Porque o Japão nega que eles invadiram a China. E a China tem, vamos dizer assim, uma rixa com o Japão devido a essa invasão que ocorreu. A Árvore do Amor, tirando o foco, lógico, do processo do amor, mas ele mostra como pano de fundo a revolução cultural. Então, dá para você ver como era terrível a revolução cultural. Não foi fácil.
certo? Então, mas você tem que prestar atenção porque ele vem como pano de fundo. Esse é a árvore do amunho. Esse O Caminho para Casa também ele é estilo Nenhum a Menos. Por quê? Ele mostra a história de um filho que o pai dele, lógico, dessomou, e ele volta para casa e a mãe dele quer que ele faça os rituais de acordo que era com o vilarejo. E com isso começa a contar a história de amor entre o pai e a mãe. Mas você vai ver que ele era o professor também da aldeia. Entendeu? Então, ele vai ver que através do professor, através do processo da mental somática, assistência que ele não fez. Então, o final do filme ele é muito rico, é mais ou menos estilo Nenhum a Menos. Para mim, é um dos melhores também. Tá? Esse 1911 é sobre o processo da República, que quando cai o imperador, o último imperador também, ele mostra todo o processo bélico, como a China já tem esse no holopenseno, esse negócio da guerra. Tá? E outro também que é muito bom e que mostra o processo Separados pelo Destino. É do terremoto de Sichuan e de Tanshan. Esse terremoto é baseado em fatos reais. Esse de Tanshan foi um terremoto que não foi muito divulgado, porque foi quando o Mao morreu, quando o Mao dessomou. Então, o que acontecia? Eles tinham medo, como eles já passaram por a invasão de muitos países, que a morte do Mao, perderam o grande líder deles, que eles divulgassem, pedissem ajuda e que invadissem novamente. Olha a ignorância deles, o fechadismo pensênico deles. E mostra quando esses dois irmãos foram separados. É um filme também que você tem que ter muito mental soma, você tem que trabalhar o teu psicossoma, porque ele é muito emotivo, mas é baseado em fatos reais. E o terremoto mais recente, em 2008, de Sichuan. Também, esse aí é uma coisa assim, para você entender mais, né, esse processo que na China tem terremoto. Balzac, a costureirinha chinesa, que, lógico, vai mostrar também a época da Revolução Cultural, como que era. Justiça Vermelha, né, também, que é absurdo, que a família tem que pagar a bala, né? Então, isso também o filme mostra muito. O Último Imperador da China. A bala para poder matar o próprio... Nesse As Filhas do Botânico também mostra isso, certo? Que a professora, que foi professora dela, era responsável por ela, é que pagou a bala quando eles... Foi morto, executado, né? A bala da execução. Isso, a bala da execução são os familiares. Não tem que explicar, porque senão pode pensar que é uma bala de chupar, mas não é. Não, é a bala que morre, que mata. Entendeu? E esse Último Imperador, eu acho interessante colocar esse junto com o 1911, que há uma interligação entre os dois filmes. Tá? E essa Condensa Branca, ela mostra a Shanghai, entendeu? Como que ela era considerada prostituta do Oriente, porque vários países chegavam, entendeu? Como que os estrangeiros chegavam era através. E esse filme mostra, ele é muito didático nesse sentido. E um filme histórico, para você entender melhor como era o contexto, vamos assim, do poderio dos impérios, né, dos imperadores, é A Maldição da Flor Dourada. Então, esse filme também, ele mostra como que era, sabe, o poder mesmo entre filho. Aí você vai entender um pouquinho por que Confúcio colocava a ética. Ele colocou por que ele colocou a hierarquia do filho obedecer ao pai, entendeu? Como ter todo aquele processo da hierarquia, né? E esse filme, ele mostra isso, entendeu? Como todo o jogo de poderio entre o filho e a mãe ali, né? Então, vamos dizer assim, para você entender, seria mais ou menos isso. Bastante filme, né? Agora tem que ter a Ana do lado para explicar as coisas do filme que a gente não vê, né? Muito bem. Ana, você falou agora, meio que en passant aí, sobre a prostituição. Você tem ideia de como é que anda a prostituição lá na China? Eu vejo assim que o processo da sexualidade é muito reprimido, devido a esse negócio de não ter filhos, só ter um filho. Então, vamos dizer assim, tudo, desde a vestimenta é muito recatada, você não vê, vamos dizer assim, se beijando, tendo toque,
né? Então, isso é, vamos assim, incentivado você ter filhos, você casar, você namorar com uma idade mais, vamos assim, depois dos 25, quanto mais tarde, melhor, né? Então, com relação a esse processo de mesmo com relação ao filho único. Então, isso é muito bem escondido, esse negócio da prostituição, é muito bem guardado as 7 chaves, né? Eu vejo assim que há mais um processo de repressão mesmo, né? Mesmo nas escolas, eles já têm esse trabalho assim, mas muito reprimido. Eu vejo nesse sentido. E a educação infantil está de bom nível lá, você acha? Sim, a educação é um dos pontos altos deles, né? Tanto que vi uma entrevista assim destacando, ele é reconhecido no mundo. A Daiane também até defendeu o verbete, em que ela colocou a educação chinesa, né? Que a criança, desde pequenininha, fica na escola, fica praticamente o dia todo, entendeu? Isso é muito forte na China, é muito reforçado, mesmo nas aldeias. O filme Nenhum a Menos mostra isso, né? Então, esse, vamos dizer assim, um dos pontos altos. Mas a gente também tem que questionar que educação que é, né? Também, nesse sentido. Ana, Xexê, a gente agradece muito você pela tua explicação aí, pela nossa atualização sobre a China. A gente aguarda outros verbetes sobre a China. Quer dizer, você vai escrever outros verbetes sobre o que você quiser, mas sim, sobre a China a gente vai adorar. A gente agradece a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco, fazendo perguntas, movimentando aí o nosso debate. Nós agradecemos também a todos que estavam online, aos teletertulianos que mandaram nossas perguntas aqui. E a gente aguarda todos vocês, tertulianos e teletertulianos, para as próximas tertúlias, né, para a gente conseguir levar esse debate tão enriquecedor. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Só coloco uma última colocação. Eu me senti em casa. Que bom. Obrigado. Hoje tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 16 online. Os recados são da Cíntia sobre o programa Amparadores do Campus IPC, a Marta sobre a Semana Paracientífica. Boa tarde a todos. Bom, eu vim apresentar para vocês o programa Amparadores do Campus. É um programa que visa subsidiar reformas, melhorias e ampliações no campus Saquarema, do IPC, no Rio de Janeiro. Então, esse programa é um programa novo, que se iniciou esse ano. O primeiro projeto que ele está financiando é o Gesconário, que é um local próprio para a escrita de Gescom, verbete, livros, artigos, enfim, lá no campus IPC Saquarema. E o Gesconário já está na fase final. Tá, então, ele já está construído, pintado, e a nossa próxima etapa, que é o que a gente está fazendo agora, é o mobiliário interno, mesas, cadeiras, estantes. Então, estou aqui para convidá-los, em nome do IPC, a se tornar um associado do programa Amparadores do Campus. Ao se tornar associado, além de contribuir para o programa, você também concorre, aliás, você automaticamente já ganha alguns benefícios, como, por exemplo, laboratórios, pelo período de 1 ano em que você for associado. Quem tiver maiores interesses, podem entrar em contato com o IPC mais próximo de você, ou então pelo meu e-mail também, cintia.ipc.foz@gmail.com. Podem também ligar para o telefone 45 2102 1448, ou pelo site do IPC, iipc.org. Você vai conhecer os CEAs mais próximos de você e pode entrar em contato com eles, ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós renovamos o convite para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que vai acontecer no período de 21 a 27 de julho. No período anterior, ou seja, do dia 18 ao dia 20 de julho, nós vamos ter um acoplamentário temático. E qual será a temática desse acoplamentário? Será a pré-intermissiologia, que na realidade é o mesmo tema do simpósio Teáticas da Conscienciologia, que está inserido na semana.
Então, essa semana tem uma programação bem rica, que vai desde orientação à pesquisa, as reuniões internas dos colégios invisíveis da Conscienciologia, tertúlias temáticas, mini cursos que serão realizados em diversos ambientes. Então, a programação está bem rica e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 045 3525 2652. Informações e inscrições pelo telefone 045 3525 2652. Aguardamos a presença de todos. Obrigada e até lá. Agradecemos a presença de todos e para amanhã teremos o verbete Ensaio Dessomático Projetivo, a especialidade Projeciologia, de autoria da professora Selma Prata. Até amanhã, então, contamos com a presença de todos.